Bom, mais uma solução de questões a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos logo a ela, que diz exatamente o seguinte, abre aqui. Com relação aos procedimentos para a perda e suspensão do poder familiar regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que. Então, trata-se de procedimentos. A partir do artigo 152, nós vamos ver procedimentos da lei. Os procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente são semelhantes aos procedimentos do processo civil e alguns tons aos procedimentos do processo penal. Agora, tem suas adaptações e peculiaridades. No artigo 152 começam os procedimentos, no 153 diz que se não houver procedimento previsto nesta ou em outra lei, a gente deve agir de ofício, o juiz da infância deve agir de ofício, ouvindo o Ministério Público, dando uma certa desburocratização, porque efetividade é a palavra de ordem. Os procedimentos na área da infância têm que ser rápidos, porque a criança e o adolescente estão necessitando urgentemente do acolhimento judicial. E ele não pode ser muito burocratizado. Vejamos a proposição de letra A, o que é que nos diz. A autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, poderá decretar liminar ou incidentalmente a suspensão do poder familiar, independentemente da gravidade ou do motivo? Não. A decretação de suspensão do poder familiar só se dá se, diz a expressão da lei, havendo motivo grave. Havendo motivo grave, é a expressão da lei que consta no artigo 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz: havendo motivo grave, poderá a autoridade, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar liminar ou incidentalmente até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea mediante termo de responsabilidade. Esse artigo 157, na minha opinião, foi quem gerou a criação do que a lei chama hoje de família acolhedora. É um instituto que visa, lá no artigo 28, a gente vai começar a ver as notícias sobre a família acolhedora, a capacitar famílias para ficarem com a responsabilidade de crianças e adolescentes, enquanto o processo de destituição do poder familiar se processa, enquanto se realiza o processo. Então, nessa fase, ao invés de ir para um acolhimento institucional, a lei ainda faculta a possibilidade de famílias ficarem com suas crianças. E a origem disso, famílias ficarem com a criança como acolhedoras. E a origem disso está lá no artigo 157. Como quer que seja, a proposição de letra A está equivocada, porque diz que, independentemente da gravidade do motivo, a suspensão do poder familiar só pode ser operada incidental ou liminarmente se houver um motivo grave que autorize o juiz a fazê-lo. Vamos ver o que diz a letra B. A letra B diz: o procedimento para perda ou suspensão do poder familiar dispensa que os pais sejam ouvidos, mesmo se estes forem identificados e estiverem em local conhecido. Não é isso que diz a lei. A lei diz que se os pais forem conhecidos e o local deles, da residência, for também conhecido, é o que está escrito aqui no artigo 161, parágrafo 4º, diz expressamente: é obrigatória a oitiva dos pais sempre que esses forem identificados e estiverem em local conhecido. Vem aqui para mim. Antigamente, no Código de Menores, era possível você destituir do poder familiar o pai e uma mãe sem sequer ouvi-los. Era um absurdo a regra, era uma regra terrível. Mas hoje não. Hoje a lei diz que a gente deve envidar todos os esforços para ouvir os pais, para localizar os pais e para que eles possam retornar a conviver com seus filhos, oportunizar a harmonia familiar para retornar à convivência familiar daquela criança ou daquele adolescente em harmonia. Se não for possível de jeito nenhum, aí você vai pensar em família substituta. Mas no processo que se inicia com destituição do poder familiar, a oitiva dos pais é obrigatória, contanto que se saiba
onde eles estão. Então, sabendo quem são e onde estão, essa oitiva é obrigatória. Parágrafo 4º do artigo 161. Vejamos o que diz a próxima proposição. Letra C. O procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem detenha legítimo interesse. Essa é a regra clara, evidente, do artigo 155 do Estatuto. Diz textualmente: o procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem detenha legítimo interesse. A lei não traz um rol de quem é que detém legítimo interesse, mas uma pessoa que já esteja com a criança, uma pessoa que já tenha acolhido a criança, uma pessoa que já exerça afinidade e afetividade ou um munus de família para essa criança, ela sim tem legítimo interesse de provocar esse procedimento de destituição do poder familiar para redundar mais na frente num processo de adoção. Então, a regra do artigo 155 está clara e estampada na proposição de letra C. Volta aqui para o quadro. Sendo essa proposição, pela regra do artigo 155 do Estatuto, absolutamente correta. Vejamos o que diz a letra D. Em conformidade com a nova redação dada pela Lei 12.010/09, o prazo máximo para a conclusão do procedimento de perda ou suspensão do poder familiar é de 180 dias. De forma nenhuma, a proposição vista na questão consigna um prazo máximo de 120 dias. É a regra que está estampada no artigo 163 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O prazo máximo para encerrar o procedimento é de 120 dias e não de 180 dias. A gente quer comentar aqui essa questão dizendo que toda essa parte de guarda, tutela e adoção, toda essa parte de colocação em família substituta sofreu uma transformação muito grande no Estatuto a partir da Lei 12.010/09, que é conhecida com o nome de Lei Nacional de Adoção, que na verdade o nome dela é Lei Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária. Ela inseriu-se dentro do Estatuto, ela está toda mitigada dentro de incisos, parágrafos e até artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela tentou dar uma musculatura maior ao quesito colocação em família substituta, uma musculatura maior ao fortalecimento do tecido familiar. É importantíssima essa lei e lendo o Estatuto você já estará lendo a lei porque ela foi incluída dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como quer que seja, os procedimentos de destituição do poder familiar são procedimentos que exigem muita atenção de todos nós, posto que se trata de tirar a condição de pai e mãe de uma criança e, naturalmente, se isso não for feito com rapidez, com celeridade, com efetividade, a criança pode ficar sem pai e mãe e sem ninguém que os adote, continuar sem família. Então, é um procedimento necessário, mas que exige velocidade e atenção para que a criança possa ser inserida no que a lei chama de família substituta, ou também em família extensa ou ampliada. Com isso, nós encerramos mais um bloco de questões a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente.